Vamos lá. Olá pessoal, estamos de volta aqui, programa 121 do nosso TV Connect Esportes. Lembrando sempre a você, se inscreva, comente, compartilhe aí no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E agora nós vamos para falar dessa rodada 36 do Campeonato Brasileiro. Que zica é essa do Botafogo, gente? Abriu o placar aos 51 do segundo tempo, com pênalti e tudo. Com todo respeito, a arbitragem tinha que ter terminado o jogo. Bateu o pênalti, tinha que ter terminado. Porque já tinha dado 6 minutos de acréscimo. Aí o árbitro vai lá me dá mais 4 minutos de acréscimo. Aí o árbitro vai lá me dá mais 4 minutos de acréscimo. E aí o Curitiba vai lá e empata aos 54. Não dá, né? Estamos aqui também com o nosso Thiago Saraiva. E o Palmeiras ganhou de 4-0. Tivemos um jogaço entre Flamengo e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro do nosso Filipão botou o Flamengo do Tite no bolso. Botou no bolso. O Flamengo não jogou nada. Não conseguiu jogar nada. Foi anulado pelo Atlético Mineiro. E lá na parte de baixo, o Cruzeiro empatou com o Atlético Paranaense. Praticamente se salvou, né? Por quê? Porque os ex-mandatários de Rogério Ceni resolveram fazer um gol no Bahia aos 50 do segundo tempo. Aliás, que tanto de gol que tá tendo aos 50 do segundo tempo, hein? Aos 50 do É, segundo tempo. E na o verdade, Fluminense. essa tendência, né, que se trouxe desde a Copa do Mundo de dar de fato os acréscimos, na verdade, a gente está questionando, mas é de fato, né, o tempo que fica parado para análise de VAR, algum atendimento, alguma coisa, alguma entrada de médicos em campo, etc. Nunca tinha sido dado, né? Dava 2, 3 minutos, talvez no máximo uns 5 minutos de regra ali, né? É, Agora, de fato, estão colocando o tempo que é parado o jogo, né? Então, por isso que a gente está estranhando aí 10 minutos de acréscimo, isso. 12 minutos de acréscimo, de fato, está sendo colocado. E como esse tempo é tão estendido dessa forma, acaba se saindo sempre gols aí, além dos 90 minutos, né, Giovanni? Exatamente. E eu vou dizer para você, torcedor do Botafogo, fique até o final desse vídeo e nós vamos dizer para vocês como parar essa zica. Nós vamos dizer para você como parar essa zica. Botafogo com 9 jogos sem ganhar, né? E, enfim, com 4 empates e 5 derrotas. Bom, vamos. Antepenúltimo colocado, segundo turno, né? E também tivemos um Hum. Corinthians e Vasco da Gama aí, Vasco da Gama e Corinthians. Botou o Vasco para mim na linha para cair. Porque o Corinthians vinha de tomar de 5-1 do Bahia em casa, troca de presidente e tal, e vai lá no Rio e mete 4 no Vasco. 4-2 com um pênalti polêmico não dado em favor do Vasco. Mais uma vez, a bola nitidamente bate na mão acho que é o Moscardo, acho que era, bate na mão nitidamente o árbitro dentro da área, o árbitro não deu. Mas, enfim, vamos falar de algumas coisas mais. Agora vamos falar de algumas polêmicas antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, essa semana, meus amigos, completou-se 7 anos da tragédia da morte da Chapecoense, da morte da Chapecoense, da morte do time da Chapecoense em 2016. E a cidade colombiana de La Unión, que foi onde caiu ali o avião. Para quem não se lembra, Chapecoense estava indo em 2016 disputar a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. E essa cidade fica próxima a Medellín e é onde fica o morro lá de Cerro Largo, onde foi a queda da Chapecoense. E a cidade de La União resolveu fazer uma homenagem, entre aspas, para a Chapecoense. Olha que homenagem terrível, né? O avião batendo no chão. Cara, isso é de um mau gosto Nossa. tremendo, né? E o prefeito da Uhum. cidade ainda teve a cara de pau de falar que era parte das comemorações de Natal, essa homenagem aí. Obviamente, o prefeito voltou atrás e mandou tirar pela repercussão negativa que teve. O prefeito de La União. O que vocês falam sobre isso?
É lamentável uma situação dessa, né? Uma tragédia, nós estamos falando de uma tragédia que não só impactou as famílias dos envolvidos, como impactou toda uma nação e aquelas pessoas que gostam de futebol, né? Porque eu queria muito, Giovanni, em relação a isso aí, eu tenho certeza que torcedor de Chapecoense que estiver nos acompanhando, vai entender o que eu estou falando. A Chapecoense acabou ganhando aquele título simbólico, né? Que disputaria em relação à Copa Sul-Americana. Mas, assim, eu queria muito ter tido a oportunidade de ter visto a Chapecoense em campo jogando aquele jogo, porque a Chapecoense seria campeã em campo, no campo. Então, eu queria muito que essa final tivesse acontecido para a gente poder comemorar, né? Soltar esse grito de campeão da Chape aí dentro do campo, né? E essa situação aí que você relatou para nós aí, ela é deplorável, né? É lamentável isso aí. Diante de tanta. Mexeu com a nação, mexeu com os amantes do futebol, né? E você vê uma Isso. situação dessa, uma pessoa colocar um enfeite desse aí, é para ser lamentável, né? É. E lembrando que todas as apurações foram feitas depois, né? E foi constatado o problema com a Companhia da Bolívia, né? Que foi contratada para Sim. fazer para fazer o traslado. Essa equipe da Chapecoense tinha jogado 2 dias antes com o Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão brasileiro em cima Uhum. dessa Chapecoense, né? Em Sim. 2016. E, enfim, no, É, no dia seguinte o time uhum. estava, infelizmente, quase todo morto. Lembrando que foram 71 vítimas nesse acidente, contando o pessoal da equipe, também o pessoal da cidade, das rádios, enfim, das televisões, né? Que foram todo mundo ali junto no mesmo avião. E, Uhum. cara, tem que tem que pegar um prefeito desse e falar assim, ô meu amigo, que cara que você tem para falar uma coisa dessa, né? Para fazer uma coisa dessa. Você imagina o familiar vendo isso aqui, o familiar Nossa. dos caras? Não dá, velho, não dá. E outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, é, você falou aí do Atlético Nacional. Eu discordo, sabe? Eu acho que o Atlético Nacional ganharia. Porque naquele ano, cara, ninguém parava o Atlético Nacional. Naquele ano o Atlético Nacional de Medellín estava voando. Ele era o atual campeão da Libertadores. Naquela época, quem jogava Libertadores jogava também a Sul-Americana, né? Poderia jogar. Eu acho que o Atlético Nacional ganharia. Mas enfim, era o primeiro jogo. E o segundo não era Chapecó por conta da capacidade do estádio. Era no Couto Pereira, em Curitiba. Então, acho que o Atlético daria chance. O Atlético foi para o Mundial de Clubes. Mas, cara, isso aqui não pode ser feito em lugar nenhum, vai. Isso aqui não dá. Não dá, velho, não Uhum. dá. E, enfim, felizmente tirou, né? Pelo menos isso. Sim, Pelo sim. menos isso. É, Fala, uhum. Charles. Como você falou, é isso aí. Nossa, falar que isso aí era que seria uma homenagem. Deixa eu pegar, isso é algo extremamente ofensivo para as famílias, assim, né, que Uhum, perderam entes nesse acidente. E é aquilo lá, como você bem lembrou, né, poucas horas, né, antes até, assim, que isso eles estavam comemorando, eles participaram da comemoração do Palmeiras, do título, sim, ativamente, assim, com, assim, né, como os dois clubes se dão bem, tal, os jogadores participaram lá, assim, era algo surreal, assim, poucas horas depois, poucos dias depois, de repente, praticamente está todo mundo morto, assim, né, uhum, assim, e é, e é aquilo lá que isso aí também, é, além de, além de acabar, com a estrutura de muitas famílias, assim, desestruturar muitas famílias, é praticamente algo que afundou a Chapecoense em si também, né? No sentido que a totalmente. Chapecoense, até lá, até esse momento, a Chapecoense era um clube que basicamente não tinha dívida, Era um clube assim, né? modelo, na verdade, né? Sim, Sim. uhum, E até hoje a Chapecoense está pagando indenização, né? Das mortes, é, enfim, Como o Charles judicialmente. colocou, a gente vê a real
a atual situação do time se deve muito a isso também, né? Se deve muito a isso mesmo. Uhum. E, enfim, bom, gerou uma revolta e nós também aqui, todos revoltados com isso aqui também. Enfim, vamos. Ô Charles, você já pensou se o Palmeiras mudasse o nome dele? Eu vi isso aí. Eu Gente, vi os casos Vitória aí. o Vitória da Bahia recebeu uma proposta de um site pornográfico de 200 milhões de reais para mudar o nome do Vitória. Ao invés de ser Esporte Clube Vitória, seria Fatal Model Vitória. Já pensou se um site pornográfico compra o Palmeiras, Charles? É isso, hein? Ou Ó, o Corinthians, Saraiva? sim, sim, é aquela coisa que até você colocou no programa anterior que a gente falou da questão da Série B que o presidente do Vitória era contra É, o clube se tornar uma SAF, contra a e aí, SAF. né, numa dessa, você sabe, né, quando você externaliza algo assim, eu sou contra essa SAF, e de repente veio olha, vê esse site, vê essa empresa, falou assim, olha, não é, o meu modelo de negócio não é uma SAF. Aí Eu estou vem, oferecendo de comprar o nome do seu time só. com perdão do trocadilho, aí vem uma empresa dessa dando uma introduzida de 200 milhões, Sim, sim. né? Cara, Como diria, algo que balança o homem, como o presidente do Vitória ficou balançado. Assim, né? muito Eu balançado, tô- com certeza. Cara, Tem eu já até vi uma de tudo enquete, né? futebol, até isso. Postaram até uma enquete para que os sócios torcedores se manifestem, né? Sim, Uhum. uma enquete que os caras votarem se eles querem que o site compre o name rights do time. Ai, Jesus Cristo. Cada coisa no futebol, né, gente? Mas tá Ah, valendo, né? A gente tem que esquecer, igual, a gente tem que fazer igual o Charles falou, Giovanni, esquecer o tipo de empresa que está envolvida e pensar como dinheiro, né? Se a gente olhar como isso aí, o Vitória se expôs que não quer vender como uma SAF, né? Então é exatamente isso, é uma empresa Sim. injetando 200 milhões de reais, né? Mas aí, Então, mas aí assim, a proposta é mudar o nome do clube. sim, sim. Aí temos toda uma história, né? não, mas aí a Ah, proposta, mas Giovanni, é 100 milhões para a troca do nome e 100 milhões pro coisa no estádio, né? é Ah, um ou não. outro. É um ou outro desse. Mas é aquela coisa assim, né? Até hoje eu estava comentando com uma pessoa sobre isso, assim, né? Sobre como seria essa coisa, assim, né? E aí, a gente lembrou que muito provavelmente a Globo, ela falaria FM Vitória. Com certeza. Assim, evitaria de toda forma falar o nome. A Mas Principalmente empresa TV mesmo assim Bahia. estaria passaria. fazendo propaganda para alguma rádio, com certeza, de Vitória, né? Opa, sim. Com certeza. Bom, vamos falar do Brasileirão aqui. O Brasileirão teve mais uma rodada, a rodada 36. Vamos meter a classificação direta e a gente já vai analisando aqui. Palmeiras venceu 4-0 o América de Minas Gerais. O América já caído. Tivemos o Goiás Indiscutível. rebaixado e tivemos Sim. o Bragantino Uhum. se despedindo da briga pelo título nessa rodada. E, enfim, Palmeiras pode ser campeão nesse fim de semana, na rodada 37. Pode ser campeão Difícil. com uma vitória, pode ser campeão com empate também. É muito Mas improvável, né? eu acho difícil porque os três principais concorrentes dele vêm aqui com 3 pontos e Perder. tu tem que torcer para perder ou para empatar. O Palmeiras tem 66 pontos. Se ele empatar em 67, se ele empatar, ele vai para 67, com um saldo de 30, né? Importante lembrar, e 19 vitórias. E aí o que que acontece? Se os outros empatarem, também mantém a distância e vai para a última rodada. Só que aí o Palmeiras tem 7 gols de vantagem para o Botafogo, tem 8 gols de vantagem para o Atlético Mineiro e 16 para o Flamengo. Seria muito Uhum. improvável. Muito difícil o Palmeiras perder o título, né, Giovanni? E A se o Grêmio, questão é
Foi. A questão é ele ganhar na 38ª ou ele ganhar na 37ª, né? E se o Grêmio empatar, vai para 63 e ficaria fora, nesse caso. Agora, se o Palmeiras vencer, aí os outros times têm que ganhar para manter a briga. E dependendo do tamanho da vitória do Palmeiras em cima do Fluminense, dependendo do tamanho da vitória dos outros, aí eu acho que o campeonato já fecha, porque o saldo do Palmeiras é muito grande. Sim. Uhum. A diferença de saldo é muito grande. Mas eu não acredito que o campeonato vai terminar nesse fim de semana, não, porque o Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo, sem dúvida alguma. Eu sou São Paulino, mas eu digo, o Atlético Mineiro vai ganhar no Mineirão. E eu espero que ganhe de 5, 6 gols de diferença. Para tirar esse saldo do Palmeiras. Não é, Saraiva? Eu também, eu compartilho a sua ideia, Giovanni. Eu acredito que o Palmeiras tem tudo para ser o campeão, mas não nessa 37ª rodada. E outra coisa também, o Flamengo deve ganhar do Cuiabá, mesmo que seja de 1 a 0. Então deve ir por Sim, ali. sim. A questão é que o Palmeiras precisa manter essa diferença. Porque ele mantendo essa diferença de 3 pontos, na última rodada, para tirar 7 gols dele, por exemplo, é difícil. Ele vai, e se ele ganhar, ele vai para o. Ele é que aí ele vai, né? Aí ele poderia perder na última rodada, né? Para o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro é um time que não faz gol. Quase não faz gol. Então, assim, e ontem perdeu um caminhão de gols aqui pro Cruzeiro, né? Botafogo vai pegar o Cruzeiro, né? Empatou 1 a 1 com o Curitiba, o Botafogo. Mas o Botafogo empata com o Curitiba, deve perder para o Cruzeiro, né? Joga no Rio, né? E Por depois É. isso, joga com o E, Inter lá. e isso não tá sendo muita vantagem pro não Botafogo, está sendo não. vantagem, não, porque o Botafogo é o antepenúltimo colocado do retorno. É, tem isso também. 16 pontos. O Palmeiras está na frente, né? E o Atlético Mineiro que é o líder do primeiro turno. 36, aliás, o líder do Segundo. segundo turno. Sim. 36 pontos, né? Gente, o Atlético Mineiro tirou uma vantagem de 20 do Botafogo. Sim. Tá Chegou voando o segundo turno. e O chegou Atlético durante o percebe. segundo. O problema, Giovanni, é que o Ah, Atlético demorou a perceber que dava, né? e o interessante a gente analisar é que o Atlético Mineiro Perdeu uns venceu. jogos muito bons. Aquela derrota no clássico pode ter custado o título do Galo. Eu acho que Um a gol derrota para o contra, hein? Curitiba também. Sim. Se não Uhum. fosse, se tivesse ganhado o Curitiba e do Cruzeiro, o Atlético estava 3 pontos na frente do Palmeiras. Demorou a perceber que dava. Demorou Chance para e perceber tempo que de dava. chegar. Assim, e é interessante analisar que o Atlético é o único aqui na frente que ganhou de todos os confrontos diretos do segundo turno. Ganhou de todo mundo. E um Uhum. detalhe, não tomou gol de ninguém. Não tomou gol do Palmeiras, não tomou gol do Botafogo, não tomou gol do Flamengo, nem do Grêmio. E nem do Bragantino, se você for contar. Ganhou todos, né? E aqui tem a disputa aqui pela vaga direta na fase de grupos, né? E essa está completamente em aberto. Completamente em aberto. Né? Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio vão disputando essa vaga. Um deles aqui vai cair para pré. Vai E eu cair para vou ser sincero com pré-Libertadores. você, minha opinião, Giovanni. Eu acho que se tivesse mais umas 5 rodadas, dependendo dos jogos aí, o Botafogo nem na Libertadores não ia mais. É, mas, Uhum. mas o Botafogo vai pelo menos para pré-Libertadores porque já fechou, né? Ele vai porque ele pega o Cruzeiro e o Inter, né? Não, no caso, você fala fase de grupos? Não, o Botafogo pega agora na sequência o Cruzeiro e depois o Inter, né? Sim, Sim. mas são os 6 primeiros que vão, né? Então aí o Pois que que é, acontece? se ele conseguir perder pro Cruzeiro e perder pro Inter, ele não merece nem jogar, nem jogo de biloca mais, né? Bom, o Botafogo tem que dar a sorte de ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras perder para o Fluminense e o Grêmio ganhar o jogo dele de cima do Vasco. Porque aí, obviamente, o Inter vai abrir para o Botafogo. Eu tenho certeza que vai. Porque tudo Uhum. que o Inter quer é devolver o que o Grêmio fez com ele em 2009.
Em Sim, sim. 2009 o Grêmio simplesmente não confrontou o Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Bom, o Bragantino está fora da disputa pelo título, mas ele ainda briga pela vaga direta aqui na Libertadores, né? Ele ganhar os 2 jogos dele Difícil. contra Curitiba e Vasco. Vasco no Rio, né? O Fluminense já está Uhum. classificado e o Atlético Paranaense está fora da Libertadores. Chega aos 59 do Bragantino, só que não chega ao número de vitórias, tem 13 contra 16. Só chegaria em 15. Então o Atlético Paranaense vai, infelizmente, passar o ano do centenário na Sul-Americana. Infelizmente para eles, né? Felizmente para a gente aqui. Infelizmente para o Saraiva, né? Sim. Infelizmente para o Saraiva. Bom, São Paulo venceu, já se garantiu na primeira divisão, venceu o Bahia. Inter também venceu o Cuiabá, Fortaleza, Cuiabá. Tá todo mundo de férias aqui querendo a vaguinha na Sul-Americana, né? E o Corinthians está na Sul-Americana porque Fluminense e São Paulo estão aqui no meio das vagas para a Uhum. Sul-Americana, né? Então, Corinthians e Cruzeiro estariam hoje na Sul-Americana fechando aqui. O Corinthians, na minha visão, Saraiva, já já saiu de qualquer possibilidade de rebaixamento, apesar de ainda ter uma chance matemática, né? Porque o Sim. Bahia pode chegar em 47, mas ele pode chegar em 13 vitórias, e o Corinthians tem 11. Mas, É cara, menos de fazer. 1% de possibilidade de rebaixamento. Mas Mas a ela possibilidade é existe meramente ainda, mas matemática, né? ela existe, mas é questão só numérica, né? E o Corinthians pega na última rodada também o Curitiba, né? Curitiba sem público. Sem público. Daqui a Sim. pouco a gente vai explicar a polêmica que deu com o público do Cruzeiro, né? E Cruzeiro 45 pontos. O Cruzeiro pode entrar, infelizmente, com aquelas coisas que a CBF faz, né? CBF não, a televisão. Televisão. Acho que quem faz televisão aqui no Brasil não entende futebol. A rodada 37 e a rodada 38 tem que ser tudo junto, velho. Uhum. Tem que ser todos no mesmo horário. Sim. Agora o Bahia joga 4 horas da tarde contra o América no domingo. E o Cruzeiro, o Santos e o Vasco joga 6h30. Não dá. É igual a briga pelo título. Por que que o Atlético joga 9 horas da noite em Belo Horizonte no sábado e os outros jogam no domingo 4 horas da tarde? E o Botafogo joga 6h30. Dava pra jogar todo mundo junto, velho. Mas enfim, pessoal. E aqui embaixo, Goiás, Curitiba e América já caíram, né? Já caíram. E fizeram. Sim. Pra mim, o Goiás caiu naquele 6x4 que tomou do Bahia. Sim. Uhum. Sim. Não tem jeito. Enfim. Vamos para os jogos aqui. Vamos começar com essa polêmica aqui. Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Uhum. Saraiva, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu vou começar com a polêmica porque é o seguinte. ah, o Cruzeiro perdeu o público no jogo, depois do jogo lá contra o Curitiba por uma decisão do STJD. Só que é o seguinte, tanto o Cruzeiro quanto o Curitiba poderiam entrar com o recurso suspensivo até o dia 4 de dezembro, que é segunda-feira, que é o dia da data final do julgamento. E aí todo mundo falou: por que que o Cruzeiro ganhou público e o Curitiba não ganhou? Simples. O Curitiba não entrou com pedido de, de efeito suspensivo, porque como o Curitiba já está rebaixado, entendeu que para ele é melhor já cumprir a suspensão agora do que cumprir a suspensão Sim. na Série B no ano que vem, né? E o Cruzeiro ainda está disputando para ficar. O Cruzeiro entrou com pedido de efeito suspensivo e ganhou. E vai só para esse jogo. Para o jogo com o Palmeiras ainda não tá certo se vai ter público ou não. Vai lá, Sara. O Cruzeiro perdeu pênalti nesse jogo. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? O Curitiba fez uma análise no seu planejamento, já visando aí a disputa da Série B, e refletiu que era melhor já pagar essa punição desde agora, para que possa contar com o público já desde o início da Série B, né? E Uhum. diferente do Cruzeiro, que ainda tem uma perspectiva de ficar aí na primeira divisão, resolveu arriscar tudo, né? Porque um clube igual o Cruzeiro, pelo tempo que passou na Série B, tem que arriscar tudo mesmo, né? A permanência da Série A para o Cruzeiro é fundamental
para que o clube continue avançando aí como SAF e como o clube que é, né, pela história que tem. Então, ainda em relação ao jogo, o Cruzeiro não foi tão mal assim, né? A gente está falando do Cruzeiro brigar para não cair. O Cruzeiro, o Atlético Paranaense que brigava aí para chegar na fase na fase da Libertadores, né? Primeiro ali nas duas fases de acesso, para depois talvez sonhar por uma fase de grupos aí, quem sabe, acabou deixando esse sonho morrer, né? Como a gente colocou agora há pouco na apresentação da tabela, o Atlético agora tem que se contentar com a disputa da Sul-Americana. O Atlético foi bem abaixo do que a gente esperava para esse jogo, né? Tá certo que os times que estão lá embaixo estão dando todo o sangue, todo o suor possível para a permanência aí na Série A também. Mais um jogo abaixo do Atlético Paranaense. Bem abaixo. Bom, Uhum. vamos andar aqui. É o seguinte, para mim o grande jogo da rodada foi esse aqui, do Flamengo. Flamengo 0, Atlético Mineiro 3. O Charles, é o seguinte, o Atlético Mineiro botou no bolso o Flamengo, hein? E eu reencontro o Tite e Uhum. Filipão que fizeram as pazes depois de 13 anos. Sim, sim. É, digamos assim, o encontro tão comentado, né? Assim, que antes do jogo, né? O pessoal falava, né, da importância do jogo pela disputa do título e tal, né? Que eram dois postulantes ao título, mas o pessoal sempre com foco nos dois treinadores, né? Assim, e é aquela coisa assim, né? Sempre polêmica, né? Com polêmica, assim, né? Uhum. Sempre lembrando do fala muito, como diria. Assim, falando do jogo, né? É aquela coisa assim, né? Aquele estilo Filipão, né? Que ele adora, né? Assim, né? Do time tentar fazer um gol no começo do jogo e tal, né? E aí depois ficar só armando a arapuca. Assim, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Do, Resgatou um agora, hein? ó. E, e, e é aquela coisa assim, o Flamengo, ele teve uma cabeçada no final do primeiro tempo, talvez assim a grande chance dele, assim, né? E aquela coisa assim, aquele contra-ataque no começo do segundo tempo que o Atlético fez o segundo gol, que lá matou o jogo já, assim, né? É, Com a defesa ó, sólida que o Atlético tem, naquele momento já se tornava, já ficava bem difícil o Flamengo conseguir um empate que fosse, assim, né? cara, eu achei que o E, Atlético Mineiro reagiu tarde demais no campeonato. Se tivesse sim. reagido mais cedo, Ó, eu enfim. acho que, aliás, como diria um taco assim, né, desse aí, que o Atlético, o Filipão teve, como a gente até comentou, muito assim, muitas dificuldades, né, de adaptação, de implantar o estilo dele no Atlético Mineiro, né? Sim. E por isso o Atlético Mineiro demorou a deslanchar, assim, né? E aí quando deslanchou, meio que já era já um pouco tarde, né? Assim, né? E claro, né? Uhum. Com alguns pontos baixos, né? No meio disso. Muito bem, vamos passando aqui os resultados da rodada. O Saraiva, Vasco e Corinthians 4-2 te surpreendeu? Rapidinho. Surpreendeu sim. Eu esperava um jogo equilibrado, né? Pela situação, apesar do Corinthians ter tomado aquele sacode do Bahia, eu esperava para esse jogo um jogo mais equilibrado, né? O Vasco dominou até o primeiro tempo, abriu 1-0, o Corinthians empatou, depois voltou a fazer o segundo, o Corinthians empatou de novo com o Romero numa grande atuação. E aí no Uhum. segundo tempo já foi diferente, né? Eu acho que ali no vestiário o Corinthians acabou tomando, né, uma a bordoada do técnico aí, né? Acabou acordando para o jogo. E no segundo tempo, diferente do primeiro, só deu o Corinthians, né? Muito, só deu Corinthians. E teve o lance do pênalti lá que não foi marcado, mas enfim, o Corinthians Só ganhou. colocar aí, né, ô Giovanni, Hum. falar para o nosso amigo Charles aí e para os nossos espectadores que não coloquem as arapucas, né? Perda de, prender animais é crime. É isso aí. Bom, Santos e Fluminense 0, Santos 0, Fluminense 3, para quem achava que o Fluminense ia entregar o jogo para prejudicar o Vasco.
Aí, ó, 3-0 Fluminense. Fluminense vai Eu jogar a acredito que o série. Fluminense, eu acredito que o Fluminense ainda entrará com força contra o Palmeiras também, porque é um teste de peso para o time para o Mundial. É um jogo preparatório, seria um amistoso de luxo, vamos assim colocar, né? É, Treinar contra um Palmeiras. Aí outra coisa, e o terceiro gol do Fluminense foi uma jogada, muito bonita essa jogada, né? um grande gol. Só lembrando que Bahia 0, São Paulo 1. São Paulo fez um gol 50, jogou melhor. Rogério Ceni quase que chorou na coletiva. Mas eu acho que o Bahia ainda salva. Eu acho que o Vasco cai. Eu acho. Pela tabela, pelos jogos, enfim. E pela O tabela do Vasco, jogo. jogos do Vasco são difíceis. E pelo Bahia tem o América, né? Então eu acho que o Vasco cai. Bom, Cuiabá Internacional 2-0 pro Inter. Tem nada. Esses jogos aqui não tem nada o que comentar. Uhum. Comentar o quê? 4-0 Palmeiras Palmeiras no ganhando do América Mineiro. América, a gente já esperava. América. O Botafogo Uhum. empatar com o Curitiba, talvez aí isso é uma surpresa negativa, né? Porque até Totalmente. para acender a disputa ali Sim, de sim. título, a gente esperava que o Botafogo ganhasse, né? O Botafogo fez 1-0 51 do segundo tempo. Tomou O 4 de Botafogo 53. conseguiu decepcionar mais uma, né? Não, e o árbitro tinha que ter terminado o jogo depois que o pênalti foi cobrado. É, é essa análise que a Eu, gente tem que fazer. não, Ah, cara, eu sinceramente, eu tava vendo os acréscimos, né, desse jogo, assim, né, lá eu pensei, assim, né, digamos que o jogo não tivesse o pênalti, né, nem nada, eu acho que o árbitro daria pelo menos mais 1 minuto de acréscimo, tá, vamos que passar aqui teve rapidinho. aquelas paradas, aquelas cãibras, aquelas O coisas que a Grêmio gente sabe venceu o durante o Goiás também, acréscimo. nenhuma surpresa Vamos também. passar Grêmio 2, Goiás 1, Goiás rebaixado, Bragantino 1, Fortaleza 2. Bom, boas férias para os dois. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1. Próxima rodada, já nesse sábado, Corinthians e Internacional. Boas férias para os dois. Atlético Eu Mineiro acho e que o São Paulo. Corinthians vence até para evitar o rebaixamento de uma vez, né? Ah, mas não vai cair. Já é Atlético meio que Mineiro. Uhum. improvável. Atlético Mineiro e São Paulo, eu acredito que o Atlético Mineiro ganha. O Galo mete 6 gols aí fácil. Só para só pra tirar aquele saldo do Palmeiras. Enfim, Flamengo e Cuiabá, eu acho que o Cuiabá vai montar o paredão, né? Mas o Flamengo eu acho que vai conseguir ganhar. Sim, Palmeiras e Flamengo vence. Fluminense é o grande jogo. Isso das 4 horas da tarde. E aqui o que eu falei, né? 6h30. Pra que esse tanto de jogo 6h30? Não dá. Estranho, hein? Botafogo e Cruzeiro, América e Bahia, Fortaleza e Goiás, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Vasco, Atlético Paranaense e Santos. Essa é a rodada 37 do Brasileiro que a gente comenta no próximo programa. Meus amigos, Thiago Saraiva e Charles, sextou, galera. Sextou, sabador. Você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe no YouTube, no Spotify. E segunda-feira estamos de volta para comentar a rodada 37 com campeão, será? Ou não? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Charles. Obrigado, Saraiva. Inter. Valeu. É.